Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Thaís. Muito prazer, se você não me conhece. Eu sou professora de Física e Matemática aqui no Macfísica e hoje eu trouxe um vídeo falando sobre a Lei de Coulomb aqui para vocês. Você já ouviu falar desse assunto? Já teve alguma dificuldade em fazer uma continha com esse monte de notação científica, potências de 10 que estão aqui ao meu lado? Então vamos prestar atenção nessa aulinha. Combinado? Antes eu tenho um recado rapidinho. Quero dizer para vocês que aqui no MAC a gente vai começar um curso que se chama Super Enem. Ele começa no dia 2 de agosto e vai até 27 de novembro. Nós vamos fazer uma revisão completa de matemática, física e química para os vestibulares. Certo? Então se liga no nosso Instagram, entra lá e dá uma olhada nesse curso, entre em contato com a gente, vai ser um prazer poder contribuir para a sua aprovação. Agora vamos parar de blá blá blá, simbora para essa aula. Bom, se você já se deparou com esse título Lei de Coulomb, você provavelmente já estudou que a matéria ela tem como uma característica ter cargas elétricas, não é? O átomo possui prótons e possui elétrons e assim nós podemos criar então corpos que estejam eletrizados. Isso significa que ele possui um excesso de prótons ou um excesso de elétrons. A partir daí nós podemos então pensar em partículas eletrizadas. O que seria isso? Seriam corpinhos bem pequenininhos que, no caso, se você observa essas bolinhas que representam os corpinhos, se elas têm o sinal de mais, elas têm prótons em excesso. E se elas têm o sinal de menos, elas têm elétrons em excesso. Tudo bem? Então vamos partir do princípio que aquelas pequenas bolinhas, elas representam corpos, que poderia ser o meu cabelo, poderia ser um copo, poderia ser a câmera, que é um objeto, ou seja, composto de matéria que possui prótons e possui elétrons, só que num determinado momento ele tem um excesso de um determinado tipo de carga. Tudo bem? A partir daí nós podemos pensar então, eu dei o nome para essa esfera à minha esquerda de Q, de esfera 1, e para aquela de esfera 2. Esses nomes Q1 e Q2 representam as cargas elétricas de cada uma das esferas, tudo bem? Então esse mais significa que ela tem mais prótons e esses prótons em excesso vão gerar uma carga positiva para essa esfera 2 e idem para a esfera 1. E a gente pode pensar que se elas têm o mesmo sinal, elas vão interagir entre elas. Não é verdade? Se eu tenho uma carga positiva e do outro lado uma outra carga positiva, elas não querem ficar próximas. Tudo na natureza busca o equilíbrio. E se eu tenho um corpo com excesso de prótons, outro também com excesso de prótons, eles não querem ficar juntos. Eles querem buscar um outro corpo que tem excesso de elétrons e assim chegar ao seu equilíbrio. Chegarem a ser corpos neutros. Tudo bem? Então aqui, como os dois são positivos, eles querem se repelir, eles querem um ficar distante do outro e daí eles interagem entre si. Como? Eles se repelem. E assim surge uma força. A lei de Coulomb, ela é uma sequência de regrinhas que nos gera essa força. Então essa letra F em maiúsculo representa uma força elétrica que surge quando dois corpos que estão eletrizados estão relativamente próximos. E no caso desse primeiro exemplo, se eles têm a mesma carga elétrica, de mesmo sinal, eles vão se repelir. Por isso que, olha só, vou fazer de uma forma sistemática sempre. Você pega a sua régua, conecta o centro das duas cargas, né, das duas partículas eletrizadas, e elas vão se conectar por uma linha reta, que seria essa linha pontilhada aqui, tudo bem? A força elétrica, que no caso é de repulsão que surge entre elas, vai estar na direção dessa linha que conecta as duas esferas. Maravilha, nessa direção. Então sempre pega algum objeto, uma régua, um lápis, uma borracha que você tem aí e conecte o centro das duas esferas. Aí vem essa outra regrinha que nós já comentamos. Se elas têm o mesmo sinal, elas vão se repelir. Aqui eu fiz o mesmo desenho, só que o que mudou? Mudei o sinal da carga 2, né? Ela ficou negativa para exemplificar para vocês um outro caso que pode ocorrer. Se os dois corpos possuírem cargas de sinais opostos, lembra de novo?
Tudo na natureza busca o equilíbrio. Então, essa que é negativa, observa a outra que é positiva e fala: ela pode me ajudar a virar um corpo neutro. Então, eu vou me aproximar dela. Por isso que nesse caso surge de novo uma força, ou seja, elas vão interagir entre si, só que elas vão querer ficar cada vez mais uma perto da outra, buscando uma neutralizar a outra e assim chegarem a serem corpos neutros, com o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Então, nesse caso, a gente também coloca a régua, ligando os dois centros, faz essa linha pontilhada e traça as forças agora que são de atração. Tudo bem? Nos dois exemplos eu coloquei ali uma distância D entre os centros dos dois corpinhos, tá? Que elas têm uma distância entre si, só que não é uma distância gigante, senão elas não iriam perceber que uma tá ali querendo interagir com a outra. E aí, mais uma observação importante, tá vendo que foi mudada aqui a ordem nesse subíndice? Então, normalmente a gente lê assim, ó, o F12, ou aqui embaixo, o F12, é a força que a carga 1, ou o corpo 1 eletrizado, faz no corpinho 2, certo? E a força 2,1 é a força que esse corpinho 2 faz no corpo 1. E essas duas forças, elas têm a mesma intensidade. O que é intensidade? Se você falasse que essa força é de 10 newtons, a outra também é de 10 newtons, certo? É uma interação. Então, quer dizer que se elas têm a mesma intensidade, a mesma direção, que é dessa linha pontilhada, porém em sentidos opostos, e elas agem em corpos diferentes, elas duas são um par ação e reação. Lembra disso, da parte de forças? Então, elas duas são um par ação e reação. A mesma intensidade, a mesma direção, sentidos opostos, acontecendo em corpos distintos. Tudo bem? Então, tudo isso envolve assuntos que a gente já estudou lá atrás, mas que dá pra gente aplicar aqui também. Tudo bem? E aqui eu coloquei nesse miolinho da nossa lousa como calcular a intensidade dessa força, que é chamada de força elétrica, tá? Então, a força, ela é calculada a partir dessa expressão. Eu vou falando para vocês como se chama cada uma dessas letras. Olha só, o K se chama constante eletrostática do meio. O meio é o ambiente que envolve essa interação. Normalmente, a gente trabalha pensando que o meio é o vácuo no espaço, né? Então, o K é normalmente usado como 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por coulomb quadrado. Jesus, eu preciso decorar esse número. Não precisa decorar. Você só tem que saber que ele vai ter que estar aqui nessa fórmula, tá? E você vai ter que saber da formulinha da força elétrica. Mas essa constante, o exercício vai ter que te fornecer. Tudo bem? Você só vai ter que saber usá-la. Maravilha! E olhando para as unidades de medida dessa constante, você já percebe que você precisa usar a distância em metros e precisa usar a carga em coulombs, tudo bem? Então, Q1 e Q2 são as cargas elétricas das partículas eletrizadas, medidas em coulombs. O D é a distância entre elas, sempre nessa linha reta que liga os centros delas, que é medida em metros, e com essa multiplicação aqui, dividindo por D ao quadrado, você consegue calcular a intensidade dessa força elétrica, medida em newtons. Maravilha! Aqui eu só coloquei esses 3 pontos para a gente dar uma rearranjada e depois aplicar num exercício. Olha só. Então, pontos importantes, sempre pense como eu vou encontrar a direção da força, porque nem sempre o exercício vai ser bonzinho com você e vai te dar duas forças assim em linha reta. Ele pode mudar essa configuração, dar cargas que fazem parte dos vértices de um quadrado, dos vértices de um triângulo, alinhá-las assim ó, numa diagonal. Então, você tem que saber esse procedimento de pegar algo reto e conseguir definir a direção da força. Ligue sempre os centros das partículas eletrizadas. Sentido da força. Esse sentido está sempre relacionado aos sinais. Cargas de mesmo sinal se repelem. Cargas de sinais opostos se atraem. Então, isso a gente tem que saber
independente da fórmula. A fórmula não é capaz de te trazer isso, ela só vai te trazer a intensidade. Nós vamos fazer um exemplo para você conseguir substituir todos esses números, tudo bem? E por último, tem muito exercício que eu posso te dizer que não é numérico, teórico sobre esse assunto também. Então, para isso, é importante você conseguir enxergar na fórmula essa observação. A intensidade, ou seja, o valor numérico dessa forcinha, é diretamente proporcional à multiplicação módulo de Q1 vezes módulo de Q2. Diretamente significa assim, ó, que se o módulo das cargas aumenta, a força aumenta também, certo? Quando essas duas cargas em módulos sobem, ou uma ou outra, ou as duas, essa força sobe também. Já se as cargas diminuem, a força diminui também. Então, o que acontece nas cargas acontece também na força. Já em relação à distância ao quadrado, existe a relação de a força é inversamente proporcional a d quadrado. Porque se esse número que está aqui no denominador cresce, eu vou dividir por um número maior, a minha força vai diminuir. Tudo bem? Então, o que acontece com d quadrado acontece ao inverso com a força. Por isso que nós dizemos que são inversamente proporcionais. E muito cuidado com esse quadrado. Porque eles vão falar assim, ó. Se eu multiplicar por 2 a minha distância, a minha força vai ser dividida por 2? Nada disso. Pensa aí. E se você tiver dúvida, manda um recadinho aqui. Tudo bem na teoria? Na teoria é tudo maravilhoso, normalmente vocês falam isso. Thaís, na teoria é maravilhoso, agora vamos fazer um exercício? Eu já peguei um exercício um pouquinho mais assim cabeludinho, para que vocês possam perceber que esse assunto envolve também soma de vetores, tá? Porque afinal força é um vetor. Então eles gostam de cobrar assuntos mais lá de trás, aqui também. Bom, então aqui nós temos um exemplo. E ele dizia assim, eu já fiz o esquema para não demorar muito tempo aqui. Olha só. Ele fala assim, duas partículas eletrizadas, 1 e 2, estão colocadas ao longo de uma determinada direção. Beleza. Elas estão distantes entre si de 0,4 metro. Ótimo. Os valores das suas cargas elétricas são 2 vezes 10 a menos 6 coulombs e 8 vezes 10 a menos 6 coulombs. Tudo bem. Aí você vai colocar a 0,1 metro da carga Q1, uma outra carga que vai ter valor Q3. E o Q3 é menos 3 vezes 10 a menos 6 coulombs. Aqui eu te forneço a constante eletrostática do meio, porque sem ela nós não conseguimos fazer exercício, né? E a pergunta é, qual a força resultante em Q3, tá? Então, qual que é a dificuldade desse exercício? Você só tem duas cargas interagindo? Não, você tem 3 cargas interagindo entre si. E por isso você tem que focar na pergunta. Foco na pergunta. Em qual carga ele está perguntando a força resultante? Na carga 3. Então, nós vamos focar nas forças que agem nela, ok? Então, primeiro, vamos pensar juntos que a carga 1, eu vou colocar os sinais aqui, ó, é positiva, a carga 3 é negativa e a carga 2 é positiva. Maravilha? Sim. E aí, nós vamos fazer o esboço do vetor força que cada uma, a 1 e a 2, exercem na 3. Então, pensa comigo. Eu vou colocar minha régua ligando os centros de 1 e 3. Se elas possuem, então essa daqui vai ser a minha direção. Maravilha. Se elas possuem sinais opostos, elas vão sentir uma tentativa de uma atrair a outra. Só que eu tô pensando só na carga Q3. Então, a carga 1, ela vai tentar atrair a carga 3 para perto dela. Então, essa seria a nossa força. A força que a carga 1 faz na carga 3. Beleza? Mesma coisa entre 3 e 2. Olha só. Coloco minha régua, a força entre elas vai estar nessa linha reta, ok? Como elas têm sinais opostos, a carga 2 vai tentar atrair a carga 3. Então, temos aqui, ó, um vetor que representa a força que a carga 2 faz na carga 3. Tudo bem? Então, com esse desenho, a gente pode perceber que vai ter entre essas duas forças como se fosse um cabo de guerra.
Uma puxa para cá, outra puxa para lá e nós precisamos descobrir a resultante de tudo isso. Primeiro, nós vamos calcular a intensidade de cada uma delas. Partiu? Então vamos lá, olha. Vamos calcular quanto vale a força F13 em módulo, tá bom? Eu não vou colocar as duas barrinhas da setinha em cima para não ficar carregando essa simbologia o tempo todo. Vou colocar a forcinha assim, já representando só o valor numérico dela, tá? Então, substituindo os nossos subíndices ali, ó, nós vamos escrever K, módulo de Q1, módulo de Q3, e aqui eu vou escrever a distância entre 1 e 3, tudo ao quadrado, certo? Então, vamos substituir os números, ó. 9 vezes 10 elevado a nona, a carga 1 vale 2 vezes 10 a menos 6, a carga 3 sem o sinal, porque a gente está usando em módulo, 3 vezes 10 a menos 6. E por último, a distância entre 1 e 3, que é 0,1 metro. Olha, como nós estamos trabalhando tudo em notação científica, pensa comigo, se eu sei que a distância entre 1 e 3 é 0,1 metro, eu posso reescrevê-la como 1 vezes 10 a menos 1 metro, não é? Então, aqui embaixo eu vou colocar 1 vezes 10 a menos 1, tudo elevado ao quadrado. Chique! Então, agora é só a gente fazer essas contas. Olha, pensa assim em multiplicar a parte numérica. 9 vezes 2, 18, 18 vezes 3. 18 vezes 3 vai dar 54, beleza? As potências de 10, a gente quando multiplica, mantém a base e soma os expoentes. Então, teremos 10 elevado a 9 menos 6 de novo, né? Tudo dividido por 1 vezes 10 elevado a menos 2. Esse quadrado, ele faz elevar as duas partes aqui, tudo bem? Agora é só a gente, então, arrumar essas potências de 10. Vamos lá. 54 vezes 9 menos 6 dá 3. 3 menos 6 dá 10 elevado a menos 3. Tudo sobre 10 elevado a menos 2. E aí, lembra que nessa próxima regra, divisão de potência de mesma base, você mantém a base e subtrai os expoentes. Então, na nossa cabeça tem que estar essa conta. Menos 3 menos 2, certo? Eu estou escrevendo tudo para você acompanhar a minha cabeça. Então, vai sobrar 54 vezes menos 3 mais 2. 10 a menos 1. Então, nós podemos concluir que a força 1,3 tem intensidade de 5,4 newtons. Maravilha! Mesma coisa nós vamos fazer para a próxima. Não desiste, hein? Nós estamos na metade e aí é rapidinho para finalizar. Eu fiz essa bem devagarzinho para vocês conseguirem acompanhar a conta, porque eu vejo que muitas vezes a dificuldade do aluno não é no conteúdo, ele entende porque que essa força existe e tudo mais, ele não consegue fazer a continha, porque é bem trabalhosa, né? Tudo bem, então agora vamos calcular a força entre 2 e 3. Faremos K, módulo de Q2, módulo de Q3, tudo sobre a distância entre 2 e 3 elevado ao quadrado. Tudo de novo, agora você já sabe, ó, 9 vezes 10 a nona, Q2 vai dar 8 vezes 10 a menos 6, Q3. 3 vezes 10 a menos 6 em módulo e tudo dividido por, agora, a distância, vamos arrumar, a distância 2, 3. Pensa comigo, se tudo é 0,4 e esse pedaço é 0,1, então o que resta entre 2 e 3 é 0,3 metro, não é? 0,3 metro, que podemos escrever como 3 vezes 10 a menos 1 metro. Gostei, porque vai dar para simplificar, olha só. Elevando ao quadrado, nós teremos assim, ó. Opa, F23 é igual, ó, eu vou deixar esse 9 aqui, porque tá vendo que ele vai cortar com esse 3 ao quadrado? Vou fazer só 3 vezes 8, 24. Aqui a gente já fez essa conta, sabemos que vai dar 10 elevado a menos 3, lembra que a gente já fez aqui, ó? Tudo dividido por 9 vezes 10 a menos 2.
Lembra, esse 2 faz o 3 elevar ao quadrado e o 10 a menos 1 elevar ao quadrado. E quando eu penso 10 a menos 1 ao quadrado, você faz menos 1 vezes 2. É a propriedade da potência da potência. E aí, menos 1 vezes 2 dá menos 2. Olha que delícia, satisfação. Vamos simplificar, o 9 em cima e o 9 embaixo. E esse F23 dará 24 vezes 10 a menos 1. Lembra? Mesma regra que a gente já fez aqui. Então, o nosso F23 será 2,4 newtons. Agora, nós podemos pensar, para finalizar esse exercício e essa aulinha, na força resultante. Olha, quando você tem duas forças, mesma direção, mas sentidos opostos, então, como que eu calculo essa resultante? Olha só, vou fazer só um esboço do que a gente está enxergando ali. Nós temos a F13 e aqui a F23. Quanto a gente descobriu que vale esse módulo da F13? 5,4. E essa? 2,4. É um cabo de guerra, não é? Então, olha, a nossa força resultante, ela vai ter em módulo o valor da força mais intensa menos o valor da força menos intensa, que seria 5,4 menos 2,4. Então, em módulo, nós teremos uma resultante de 3 newtons. E se a gente fosse representar, então, naquele pontinho, a gente teria, ó, a força resultante seguindo a direção e o sentido da força mais intensa. Essa é a nossa força resultante, que vale em módulo 3 newtons. Deu para entender? Eu quis fazer esse exercício porque ele é super frequente e às vezes a gente fica meio embananado. Tá, eu quero a força na carga 3, mas e a carga 1? E a carga 2? O que eu faço com elas? Eu espero que vocês tenham entendido. Lembrem-se que no dia 2 de agosto começa o nosso curso Super Enem. Se você quer saber mais sobre o curso, ele vai até o dia 27 de novembro. Nós vamos fazer uma revisão geral de todos os assuntos de exatas para os vestibulares. Vem com a gente. Um beijo, até a próxima e tchau!